Graça e paz, povo de Deus! Hoje é domingo, dia do Senhor. Esse é o dia que o Senhor nosso Deus nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos neste dia. Hoje é 27 de julho de 2025 e cá estamos para continuar a leitura do penúltimo capítulo de primeiro livro de Crônicas. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Davi convocou para Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os capitães dos turnos que serviam ao rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de todos os bens e rebanhos do rei e de seus filhos, bem como os oficiais, os poderosos e todos os guerreiros valentes, conforme listas aí preparadas no capítulo 27. Versículo 2, o rei Davi se pôs em pé e disse: Meus irmãos e meu povo, escutem. O rei vai fazer o seu pronunciamento. Escutem. Eu tive a intenção de edificar um templo onde pudesse repousar a arca da aliança do Senhor e para que fosse o estrado dos pés do nosso Deus. Eu havia feito preparativos para essa construção, porém Deus me disse: você não edificará um templo ao meu nome, porque é homem de guerra e derramou muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eu fosse rei sobre Israel para sempre. Porque ele escolheu Judá por príncipe e da casa de Judá escolheu a casa de meu pai. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, e ele faz questão de dizer isso, porque naquela época, ter muitos filhos era sinônimo de ter a bênção de Deus. E aí eu vou até aproveitar para dizer que talvez você não concorde comigo, mas dos sintomas da decadência da espécie humana são famílias da cultura ocidental que não querem ter filhos. Eu não estou dizendo exatamente que isso seja pecado, mas significa abrir mão de uma das maiores bênçãos que Deus concede ao ser humano, a bênção de ter filho. Que na criação de filhos é um instrumento de Deus, inclusive para nos aperfeiçoar. Isso é um assunto polêmico, sério. Eu, particularmente, eu tenho pessoas na minha família, com todo o respeito, eu não gosto dessa história de mãe de pet, pai de pet. Este não é o propósito de Deus. Pets nunca vão substituir crianças, bebês, filhos, descendentes, perpetuação da espécie humana. Eu sempre digo, quando eu falo desse assunto, que se eu estivesse começando hoje minha vida de casado, constituindo a minha família, eu não teria apenas 3 filhos como tenho atualmente, eu teria muito mais. Apesar de sempre fazer uma ressalva. Ter muitos filhos também para não educá-los nos caminhos do Senhor não é aconselhável. Preciso ter muita disciplina, autodisciplina, submissão a Deus, estar sob o domínio do Espírito, para então exercer a autoridade espiritual dentro do lar para educar os filhos nos caminhos do Senhor. Famílias cristãs, inclusive, lamentavelmente, muitas famílias cristãs têm perdido esta visão bíblica de ter filhos e educá-los nos caminhos, na disciplina e admoestação do Senhor, como diz uma versão da Bíblia. E o texto continua, versículo 5, eu vou reler o do começo.
e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Ele escolheu Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Davi falando da escolha de Deus por Salomão como seu sucessor. Nesse momento, sem que Davi tivesse consciência de que, na verdade, o sucessor do reino eterno é Cristo. Verso 6. E me disse, o seu filho Salomão é quem edificará o meu templo e os meus atos, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, estabelecerei o seu reino para sempre. Olha esse detalhe interessante. Estabelecerei o seu reino para sempre. Isso é uma profecia referente a Cristo, porque, infelizmente, o reino de Salomão não foi para sempre. Se ele continuar a cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como tem feito até o dia de hoje, o único que verdadeiramente cumpriu os mandamentos e os juízos de Deus, sempre, 100%, foi o Senhor Jesus. Portanto, agora, diante de todo Israel, a congregação do Senhor e diante do nosso Deus, que me ouve, eu peço que vocês guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. E aí, meus amados irmãos, se eu puder lhe dizer uma coisa, eu lhe dou esse conselho pastoral. Guardem e conheçam todos os mandamentos do Senhor, seu Deus. Estude a palavra, conheça os ensinos de Cristo, cristão. Cristão, conheça os ensinos de Cristo para obedecê-los. Para que vocês possuam esta boa terra, e no caso nosso de cristãos, para possuir a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, e possam deixá-la como herança aos seus filhos para sempre. A melhor herança que nós podemos deixar aos nossos descendentes, nossos filhos, netos e descendentes em geral, é a fé em Cristo. Quanto a você, meu filho Salomão, conheça o Deus de seu pai. Que nós possamos dizer isso aos nossos filhos. Conheça o Deus de seu pai. E aí isso põe uma responsabilidade sobre nós. É preciso que Deus seja o nosso Deus de verdade, para que então possamos aconselhar aos nossos filhos para que conheçam o nosso Deus. E sirva-o de coração íntegro e espírito voluntário, meus filhos, meus netos, meus descendentes, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Deus sabe o que há no nosso coração, até melhor que nós mesmos. Quais são os nossos pensamentos? Se você o buscas, e ele se deixará... Se você o buscar, ele se deixará achar por vocês, ou por você. Como ele disse por meio do profeta Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Nunca, jamais se desvie dos caminhos do Senhor. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa que sirva de santuário. Desculpem, na verdade quem está construindo a casa santuário, a habitação de Deus em espírito, é Cristo. E cada um de nós, ao mesmo tempo, somos cada um tijolo nessa construção e também construtores desta construção, quando pregamos o Evangelho de Cristo. Seja forte, mãos à obra. Seja forte, mãos à obra para pregar o Evangelho de Cristo. Davi entregou a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, bem como o lugar do propiciatório. Davi está entregando para Salomão a planta do futuro templo. Também entregou a planta de tudo o que tinha em mente com referência aos atos da casa do Senhor
e a todas as câmaras ao redor para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Deu-lhe instruções para organizar os turnos dos sacerdotes e dos levitas e para toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Especificou o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço, o peso para os candelabros de ouro e as suas lâmpadas de ouro para cada candelabro e suas lâmpadas segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para cada uma das mesas da proposição e o peso da prata para as mesas de prata, ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro e o devido peso a cada uma, bem como para as taças de prata, a cada uma o seu peso. O peso do ouro refinado para o altar do incenso, bem como segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Davi disse: tudo isto me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Então Davi disse a Salomão, seu filho: seja forte e corajoso e mãos à obra. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor Deus, meu Deus, estará com você. Ele não deixará nem o abandonará até que você termine todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Deus tem uma obra para cada um de nós realizarmos, e esta obra às vezes parece muito desafiadora. Então estas palavras são para cada um de nós. Não fique colocando desculpa, dizendo: eu sou muito novo na fé, eu sou muito novo na idade, eu tenho pouco conhecimento, eu tenho pouca experiência, nunca estudei teologia, eu não sou chamado para ser pastor ou para ser missionário, ou eu já estou velho demais. Não invente desculpa. A palavra é: seja forte e corajoso e mãos à obra. Estou relendo o verso 20. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor Deus, meu Deus, estará com você. Este é o segredo. Deus conosco. E quando Jesus chegou, ou ia chegar, o que o anjo disse para José? O nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. E o que Jesus disse quando estava se despedindo dos seus apóstolos? Eis que eu estarei com você quando? Todos os dias até a consumação dos séculos. Façamos a obra do Senhor, sejamos fortes e corajosos, não vacilemos diante dos desafios, porque a nossa promessa é maior do que as nossas promessas feitas a nós por Cristo são maiores, incomparavelmente maiores do que qualquer promessas feitas por Deus a Davi e a Salomão. Apesar de que as promessas feitas para Davi e Salomão, na verdade, por trás disso estava a promessa feita, apontava para Cristo e para a eternidade. Verso 21, eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus. E para toda obra você poderá contar com voluntários competentes para fazer todo tipo de serviço. Isso aqui é uma palavra interessante. Ninguém faz a obra do Senhor sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Igreja, unidos nós somos mais fortes. Olha o que Davi está dizendo para Salomão, ó. Para toda obra você poderá contar com voluntários competentes para fazer todo tipo de serviço. Eu, como pastor, não posso fazer a obra do Senhor sozinho. Eu sei que eu preciso dos meus irmãos. Eu louvo a Deus pela Igreja Batista Redenção, que me deu irmãos que estão ombro a ombro comigo, lado a lado comigo, que me estendem a mão, que me apoiam com suas orações, que me sustentam com os seus dízimos e ofertas que ofertam para aquela igreja, que investem na obra missionária,
que seguem a palavra que eu ministro. Louvado seja o Senhor pelos meus irmãos. E eu estou me referindo à Igreja Redenção, mas eu tenho muitos outros irmãos que não fazem parte da Igreja Batista Redenção. Colegas pastores, vocacionados, seminaristas, estão lado a lado comigo, que me apoiam, que oram por mim. Meu Deus, eu não tenho palavras para agradecer. Nem vou citar nomes aqui, porque eu seria injustos com aqueles nomes que eu não me lembrasse agora. E aí Davi fecha dizendo também: os chefes e todo o povo estarão inteiramente às suas ordens. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. E amanhã, segunda-feira, dia 28 de julho, nós vamos ler o último capítulo de 1 Crônicas. 5h30 da manhã estaremos lá. Aguardo vocês. Grande abraço.